Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Vamos lá, irmãos, Efésios capítulo 1, verso 3 ao verso 11. Vamos ler esse texto. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória de sua graça, o qual nos deu gratuitamente no seu amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. E nos vendou-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, para fazer convergir em Jesus Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E nele digo, em que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos Cristo. Amém? Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê nela dá glória a Jesus? Pode se assentar. Deus abençoe todos vocês. Amém? O pastor, eu posso dizer aos amados irmãos que quando nós entramos no mérito da autoridade de Deus, da sua soberania, soa na ideia de alguns que nós estamos sendo abusados, até quando nós afirmamos e delegamos e decretamos que nós estamos sendo abusados nessa questão, né? E é muito importante nós termos a compreensão de que, no que diz respeito ao conselho e à vontade de Deus, é muito importante essa compreensão, porque as pessoas têm essa facilidade de acreditar que nós estamos querendo estabelecer uma ditadura dentro da igreja e estamos tomando a posição de legalismo, né? Quando nós falamos, é a vontade do Senhor. E não pode ser visto assim. A vontade e o conselho do Senhor não pode ser recebido como sendo uma imposição, um decreto, entendeu? Que você é obrigado a obedecer. Tudo que é feito debaixo de uma obrigação, tudo que é feito debaixo de uma intenção puramente moral, não é fé, tá? Tem gente que é correta porque gosta de se gabar. Então, quer dizer, nem tudo que você vê que é certo é fé, tá? A fé, eu entendo que a essência dessa palavra começa na liberdade que nós temos de escolher. Então eu vou tratar alguns aspectos do que Paulo falou aqui no capítulo 1, que forma o caráter, a pessoa de Deus nas nossas vidas, que ele pode ser autoritário, ele pode expressar profundamente a sua vontade e o seu caráter, mas nunca, jamais ele vai interferir no teu direito de escolha. Nunca, tá? Você pode ficar até assustado, ele pode usar o trovão como som de autoridade, como presença, quando ele fala, pode estremecer as estruturas aqui, mas não quer dizer que ele está querendo te empurrar a fazer uma coisa que você não concorda, que você não aceita, que você não quer fazer. Então até o pastor que está aqui em cima do púlpito, ele tem esse limite, ele não pode tomar a frente, nunca, jamais, porque se Deus não fez isso,
e com base nisso vai julgar, muito mais a mim e essa igreja, esse ministério, vamos ter a pretensão exatamente de começar a cumprir em teu nome, né, no teu lugar, aquilo que nós achamos certo e correto de ser feito. Então a primeira coisa que Paulo trata aí é que os decretos e as obras desse Deus são parte do seu conselho e não esgotam possibilidades de sabedoria, de vontade livre, vontade absoluta, e que vão ser realizados no seu tempo. Ele fala, inclusive, sobre a predestinação, que eu já vou explicar mais ou menos isso que ele está querendo dizer aí. Mas todos os decretos e as obras que Deus realizou, que Ele criou, que Ele manifestou, que Ele publicou, todas elas, não falta evidências do quanto Ele é perfeito, do quanto Ele é absoluto. Ele nunca é a metade, Ele sempre é o completo daquilo que Ele realiza. Um exemplo claro disso é o seu Filho. Em Colossenses, Paulo diz que Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é tudo aquilo que Deus gostaria de ser. Quando Jesus ele veio aqui, Ele veio detonar diante da humanidade tudo aquilo que o Pai queria que a sociedade conhecesse dele por intermédio do seu Filho. Então nada ali em Jesus ficou com um ponto de interrogação indefinido. Ele começou a falar e parou. Tudo que ele tinha que dizer, que ele tinha que falar, que ele tinha que fazer, realizar, ele fez. Então está ali na obra desse Deus e na obra do seu Filho um testemunho impecável no sentido não só de que é perfeito, mas de que não falta com você no que diz respeito à informação, no que diz respeito ao conhecimento. Se nós quisermos adorá-lo, nós vamos conseguir adorá-lo como Ele é, porque tudo o que Ele quer que eu conheça dEle, Ele revelou, Ele mostrou. Desde a criação até a encarnação do seu Filho, não falta possibilidades, não falta verdade sobre Ele. Então, um homem não deixa de crer nele por falta de existência de revelação. Se ele não crê porque ele não gostou do que ele viu. Não porque falta para ele provas. Eu tenho dito isso para vocês aqui. É porque ele não gostou do que ele viu. Então qualquer abordagem nesse sentido, de que Deus não deu o suficiente a nível de obras e testemunho para que os homens pudessem adorá-lo, que é o texto-chave de Romanos 1,18, que Paulo escreve, você pode dar risada da cara desse camarada, porque ele é muito mal intencionado. Tem muita coisa que Deus, Ele operou, revelou, publicou, criou dentro da história, para nós chegarmos exatamente numa conclusão. O homem não faria isso, o homem não teria poder para realizar isso, somente um Deus supremo poderia. Tá? A começar pela obra do seu Filho. Alguém chegou à estimativa dele, bateu a meta dele, cumpriu o que ele fez, realizou o que ele fez. Já passaram tantos nomes aqui nessa terra que precisaram ser eternizados por meio de uma obra literária ou uma estátua em alguma areia de algum mar ou alguma coisa parecida em uma praça pública, e o Senhor nunca necessitou desses recursos de mídia, jornalismo, tecnologia ou coisa parecida para ser lembrado, visto da maneira como ele foi. Ele sempre sustentou a igreja dele, sempre sustentou os crentes de lá para cá que ele ressuscitou, por meio do seu poder, do que ele é capaz de fazer, de realizar, de operar entre aqueles que têm a fé. Então, se existe uma coisa que o diabo nunca vai conseguir impedir, nunca vai conseguir falir, é esse meio de graça que Deus estabeleceu na terra, que nós chamamos de fé. O diabo nunca vai conseguir intervir nessa obra. Por quê? Porque essa obra é puramente pessoal, espiritual, interna, do coração, voluntária. Nunca ninguém vai impedir eu de ser o que eu quero ser para Ele, porque as marcas que eu levo na minha vida
e do que eu já pude conhecer dele, já são suficientes para mim passar por cima de qualquer um e atravessar qualquer coisa por amor a ele. É disso que nós estamos falando aqui. Já alguns, eles vivem por intermédio de relações, né? Já a religião vive por intermédio do calor humano. Nós vivemos do que Deus disse, do que Deus revelou, do que Ele criou, do que Ele se mostra ser. Amém? Honras e glórias ao nosso Deus, porque Ele não falha. Nunca se esgota as possibilidades de nós sabermos quem é Ele. Basta querer, que Ele faz. A fé é isso. Até em Mateus 5:48, Jesus ele trata sobre isso. Deus não conhece qualquer alteração em seu ser, propósitos, promessas, perfeições. Ele não conhece alteração. E Paulo fala em Efésios capítulo 1 sobre isso. Possui existência independente e não depende de nada ou ninguém para existir. Ele está fora da criação, tá? A sua soberania, a sua imutabilidade, o seu poder, a sua glória não depende de ninguém e de nada para ele ser Deus, tá? É assim como a Bíblia fala, ele é tão perfeito que não cabe em nós tanta perfeição. Mas em compensação, nada pode alterá-lo e muito mais ainda subjugá-lo. Nenhuma força, nada pode intervir em alguma coisa que ele queira fazer. Ele tem todo o domínio. Mas pastor, eu olho para as coisas aqui nesse mundo e percebo que Deus perdeu o controle. Aí eu já vou te explicar. Aí é que está a Bíblia. Não é que Deus perdeu o controle porque os homens estão fazendo coisas absurdas sem ele interferir. É porque existe um ensinamento específico para isso também. Mas em compensação eu estou construindo com você aqui o Deus que nós cremos, o Deus que nós adoramos em Jesus Cristo. Todos os seus decretos, todas as suas obras são cheias de soberania, caráter e vontade, absolutamente isso, tá? Lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, que Paulo mesmo aqui deixa claro que ele está acima de qualquer limitação de tempo, espaço. Ele é infinito, ele é eterno, ele não tem fim, ele não tem início, ele é tudo, tá? Então Paulo fala até no versículo 4, ele nos elegeu antes da fundação do mundo, ou seja, ele é antes de todas as coisas. Então nós nunca vamos ter explicações concretas, específicas, claras de onde ele saiu, como ele foi formado, como era antes do mundo existir, porque existem coisas que Deus não quer dividir, porque ele acha que o que ele já revelou é suficiente para você formar uma confiança em relação a ele, uma dependência em relação a ele, tá? É que nem um filho com um pai. Tem coisas sobre o pai que o filho não sabe, mas não quer dizer que ele vai deixar de amar o seu pai, porque o que ele conhece do seu pai e da sua mãe já é suficiente exatamente para ele poder amar. Então, se existem certas coisas em relação ao pai e à mãe que ele não sabe, ou então haverá um tempo específico e determinado para ele conhecer, não é a justificativa se esse filho amanhã não amar. Se esse filho amanhã não amar o pai e a mãe, com tudo que eles já fizeram por ele, muito mais ainda vai amar, se caso ele souber de alguma coisa que ele não sabia. Porque nós entendemos que essa relação ela está sustentada exatamente dentro de um período que já foi suficiente para ele poder exatamente dizer que ele tem um pai e uma mãe que são dignos, que são importantes para ele e fizeram de tudo por ele. Quantos anos ele tem? 8, 7, 6? Já é o suficiente, certo? Então Deus é a mesma coisa. Jesus ele veio aqui na terra, ele trouxe para nós a revelação disso. Mas há coisas que ele não falou e há também coisas sobre esse Deus que ele não quis desvendar. Porque Deus não dá todo o conhecimento ao homem. Ele dá o suficiente. O que é importante você responder, ele te deu. O que ele não quer te responder, pode ter certeza que não vai comprometer a tua caminhada. Porque ele tem muito mais para somar do que tirar. Ah, eu estou desistindo desse Deus porque não foi suficiente. Então não é porque não foi suficiente, volta a ser taxativo inclusive.
é porque você não gostou do que você já conheceu. Então aí em Efésios 1,4 Paulo fala que ele está acima de qualquer tempo, espaço, ele não tem começo, ele não tem fim. Efésios 1,11, inclusive Paulo também diz que nele digo em que também fosses feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Paulo está dizendo que mesmo a sua vontade soberana se estendendo sobre a história, pelo que ele criou, pelo que ele revelou, sendo difundidos, realizados, eternizados, mesmo Deus tendo todo este poder que tem, tudo que ele faz por amor, ele faz por graça. Ele faz por misericórdia, ele não faz porque ele tem o poder. Imagine se o poder de Deus caísse na tua mão, o que não ia virar esse mundo, certo? Imagine se Deus nos desse um pouquinho do poder que ele tem, para nós sairmos por aí fazendo o que dá na nossa cabeça. O que não tinha virado esse mundo. Deixa estar que muitos aí na ciência procuram a fórmula desse poder, para se resguardar e serem mais fortes do que os outros. Deus não tem essa pretensão de ser mais forte do que você. Ele quer usar o que ele tem para te ajudar, não para te destruir. Ele quer usar o que ele tem para poder te conquistar, não para poder te subjugar. A vontade dele é usada por amor, misericórdia e graça. É isso que Paulo está falando aí. Você não precisa ter medo dele. Ah, pastor, mas o Deus do Antigo Testamento matou, o Deus do Antigo Testamento assassinou. Tudo o que aconteceu ali no Antigo Testamento é decorrente dos atos humanos inconsequentes. É a lei da física. Todos os efeitos que estão ali são decorrentes de ações erradas. Porque se eu quiser conhecer este Deus na essência, eu não tenho que conhecê-lo depois que o homem pecou, eu tenho que conhecê-lo antes do homem ter caído. Porque ele fez tudo perfeito. Ali depois da queda a gente vê o poder do pecado na humanidade. E a justiça de Deus agindo sobre isso. Mas Deus não projetou, não criou o homem para ele pecar, mas para ele glorificá-lo. Então eu entendo que todo o poder que habita neste Deus, como habitou no seu Filho, e ele mostrou a mim, se fazendo o menor dos homens e o menor de todos, para servi-los com a sua vida, isso é fato, não requerendo o poder que tinha, mas se esvaziando da sua forma divina para servir quem não presta. Esse é o Deus que eu creio, que deu a vida por quem não merece. Prova a mim que todo poder, que toda autoridade, que toda soberania que habita sobre ele, age por amor, por misericórdia, não por instinto assassino, e muito mais ainda autoritarista. Ele desceu aqui na terra para lavar os pés dos homens, para comer na mesa com eles, tá? Foi essa a lição que Deus nos deu por intermédio do seu Filho. Entregou o seu Filho na mão dos homens para que eles fizessem com ele o que eles tinham vontade de fazer, matá-lo. Quando o diabo chegou para Jesus, o nosso Senhor, ele disse a ele: usa o poder que você tem para poder se livrar dessa provação que você está aqui. E o que o Senhor nos ensinou ali? Que ele tinha poder para comandar os anjos, ele tinha poder para transformar a pedra em pão, ele tinha poder para fazer o que ele quisesse fazer. Mas não foi para isso que ele veio. Ele veio para nos mostrar que o melhor caminho com esse Deus é a fé. O melhor caminho é a obediência. O melhor caminho é o serviço. Não é o poder, porque o poder compete ele exercer. E quando exerce, por mais que ele tenha vontade e caráter absoluto sobre as coisas que nós estamos vivendo, ele nunca vai forçar ninguém aqui a nada. Ele sempre vai agir com graça, com amor, com misericórdia, procurando saber de você o que você vai escolher no final disso tudo. E lá no texto de Efésios capítulo 2, versículo 8 ao versículo 10, aí eu vou querer que a igreja leia para mim.
Dentro do decreto e das obras desse Deus, que são partes do seu conselho, que não esgotam possibilidades de sabedoria, vontade livre, vontade absoluta, a reprovação e a eleição é um ato de justiça e de graça da sua salvação, nunca de autoritarismo. Lê Efésios 2, 8 ao versículo 10, lê. Amém. Então a eleição que Deus está tratando aí por intermédio do apóstolo era um ato de graça de Deus, ou seja, Ele disponibilizou um Salvador para nós e entendeu que nós deveríamos amá-lo, confiar nele e viver por ele. Então fé quer dizer, eu estou dando uma resposta agora mediante aquilo que Deus realizou pela minha salvação. É um ato de graça. Tá? É através da fidelidade de Deus, da ação dele em te ajudar, que a fé surgiu. Então todos os meios que a fé estabeleceu para te salvar em Jesus Cristo, que é o arrependimento, a regeneração, a justificação, a santificação, todos os meios da salvação de Cristo, que a fé determina que você cumpra, nada disso vem por autoridade, vem por amor a você. Deus não está querendo tirar a tua felicidade, Ele não está querendo te privar de ser feliz, Ele não está te subjugando quando Ele te diz, seja justo, seja fiel, seja obediente. Ele está dizendo a você, este é o meio que salva. Ele nos deu um Salvador e nos deu um caminho para vivermos com este Salvador acontecimentos de transformação na nossa vida. E Ele quer que tudo isso, debaixo do seu conselho, seja vivido por mim e por você, com vista na fé de um acontecimento que nós estamos vivendo, que é glorioso para nós como é para Ele, muito mais para nós do que para Ele, porque quem está ganhando nisso tudo aí somos nós, não é Ele. Ele não precisava de ter o título de Salvador, nós precisamos de um Salvador. Foi decorrente à queda do homem e posteriormente o que todos nós fizemos, que Deus deu uma resposta à altura, dando o Filho dele para a nossa remissão e para o nosso resgate. É isso. E o que Ele quer agora? Ele quer que agora, que quando você conhecer a vontade dele, quando você souber o que Ele quer que você faça, pelo poder de Cristo, que você não ouça isso como se fosse uma simples verdade. A palavra da autoridade, o decreto do divino, aquele que quer que eu faça, que eu obedeça, porque senão vão ter consequências. Não, Ele quer que você entenda, a Bíblia está me pregando isso, como um ato de um Deus misericordioso e amoroso que não quer que você se condene. E que mesmo que você cuspa na cara dele, que você dê um calcanhar, um chute nele, que você o rejeite por completo, que você o xingue, que você faça algum ato de rejeição em relação a isso, a salvação. Ele vai continuar te amando mesmo assim. Ele vai continuar me amando mesmo assim. Foi exatamente porque Ele ama que eu fui preservado. A graça é o maior motivo de nós não sermos consumidos. Foi porque Deus ama, é misericordioso, que Ele me sustentou e aguentou meu tempo de ignorância, meu tempo de profanação, meu tempo de incompetência, de inconsequência. E a longanimidade e a misericórdia dele foram tão duradouras comigo que eu não fui consumido nessa época. E hoje eu estou aqui para te provar que a misericórdia de Deus realmente existe. E quando Ele comunica os meios da salvação,
nesta fé, Ele não está querendo te impor esta condição. Ele está querendo dizer para você o que é melhor para você. Ele está querendo dizer para mim e para você que isso está sendo falado aqui porque Ele ama, e está sendo falado aqui porque Ele quer te salvar. Lá no texto também de Hebreus 12, verso 5 ao verso 8, pode ler. Não só a fé é um ato de justiça e de graça dessa salvação, como também a reprovação, por mais que alguns não vejam assim. Quando Deus exorta, quando Deus repreende, é uma forma de Ele demonstrar o seu amor para conosco. Pode ler Hebreus 12, verso 5 ao verso 8. Lê. Ninguém morre, ninguém desfalece quando é exortada por Ele. É por intermédio da disciplina que Ele mostra a sua justiça, é por intermédio da disciplina e da exortação que Ele mostra o seu amor. Se você nega ser amado assim por Ele, você está mostrando que você não quer ser filho dEle. Ou seja, a reprovação é uma forma dEle mostrar o quanto Ele te ama, o quanto Ele me ama. Deus está falando verdades ao meu respeito. Ele está me corrigindo de alguma coisa ou de alguma situação, porque aliás eu queimo para mim que nós somos corrigidos em alguma coisa todo dia. E muitas vezes até pessoas que não são competentes a isso, acabam sendo porque não tem outra pessoa para ensinar a você o que você não está querendo enxergar. Ele não vai para o céu por isso, mas de repente ele está sendo mais decente e mais sensível para entender aquilo do que você, que está completamente tomado pela ganância e pela vaidade. E não está conseguindo enxergar uma coisa tão simples diante de você. Seja como for, como a correção chegar para nós e a disciplina verbalmente ou por alguma situação, que Deus queira você realmente, queira que você ou eu fiquemos ali alguns dias vivendo aquilo ali para poder exatamente enxergar alguma coisa ruim ou errada que nós fizemos lá atrás. Ele não está querendo te consumir, te destruir por isso. Ele está querendo te resgatar disso. Que volta a dizer a você, amigo, Deus não usa o mal para fazer bem. Ele não usa a morte para dar vida. As ferramentas que Deus usa são tão sagradas e justas que nós não teremos aqui condições espirituais e dignas para usar diretamente isso, tanto que Jesus teve que vir para ser o mediador disso. Então nada do que está acontecendo nesse mundo hoje, Deus tem participação. Ele é independente disso tudo. Por mais que Ele tenha atuado dentro da história humana, Ele não está decidindo o destino de ninguém aqui. Mas é dentro das escolhas e dos posicionamentos de cada um que Ele procura exatamente saber desse povo quem quer ouvir Ele. Dentro de tudo isso que as pessoas estão pensando e vivendo hoje, Ele quer saber se há alguma brecha em algum coração, que Ele possa provar tudo isso, a sua forma de amar, e demonstrar o quanto Ele quer salvar. Então disponibilizar um Salvador a nós, que tenha vontade e caráter como tem, ao ponto de disciplinar, exortar e repreender quem ama. Ele não se torna um ditador por isso. Sabe por quê? Porque Ele não está impondo. Ele está deixando claro aqui quais são os meios que podem te salvar. Vem para a exortação quem quer. Vem ouvir o conselho do Senhor quem quer. Por mais que alguns venham na pergunta assim, mas o que ele está fazendo aqui? Nem crente ele quer ser.
Nada foi imposto, foi revelado. Deus nos deu o conhecimento, mas a decisão cabe a nós. Tudo que Ele fala, tudo que Ele faz, Ele age por misericórdia, não por soberania. Porque se Ele quiser agir por soberania, Ele mata todo mundo aqui e acabou. Que aliás, eu vou dizer uma coisa, se eu tivesse no lugar dele, é o que eu já tinha feito. Uma hora dessa eu estava descansando lá na praia, filho. Botar esses vagabundos tudo, aí ia fazer o que vocês estão com vontade de fazer, pena de morte. E eu ser o primeiro a apertar o botão. Nós não temos misericórdia, nós não temos essa natureza santa, tá? Justa, piedosa. Nós já nascemos tudo como animal. Ainda bem que Jesus habita nesse corpo, porque se não habitasse, a gente já está querendo apertar o botão também. Sabe aquela parábola do servo incompassivo? Mais ou menos isso daí. Dá na mão dele para ele resolver, ele mata. Dá na mão do outro, ele também mata. Vai matando tudo, vai quebrando tudo, entendeu? Porque cada um está na lei do seu direito. Deus não é assim. Ele não age sobre influências, tá? Ele não age sobre dependências, Ele é Ele. Então Ele entende que tudo que Ele faz em nosso benefício é por amor, não tem interesse. Não tem jogo. Ele não joga como você joga com a vida. Ele não usa dos artifícios que a sociedade usa para poder ser mais forte do que o outro, porque se Ele quisesse ser, Ele matava toda a humanidade como fez com Noé. Ele voltava para a lei e fazia o que fez com o Egito, fazia o que fez com Sodoma e Gomorra. Mas o que ele quis mostrar lá atrás na história, no passado? Que matar, destruir é fácil. Para ele é muito fácil. O desafio maior para esse Deus é fazer você sentir o amor dele e receber o Salvador que Ele te destinou. O desafio maior para esse Deus e para o Espírito Santo que Jesus dispensou sobre a igreja é fazer te convencer que o pecado não vale a pena, que o mundo já está julgado e que a justiça é essa: crer no Filho unigênito do Pai, porque Ele é a vida. Nós o seguimos porque Ele é a vida, não a regra, a vida, não a lei, a graça, o amor, a misericórdia de um Deus que morreu por mim. Quando nós o recebemos assim, ninguém nos tira dele, ninguém nos arrebata desse Senhor. É que nem Pedro disse para o Senhor: Senhor, para onde nós vamos se só o Senhor tem essa palavra? A palavra da vida eterna. Para onde nós vamos? Não tem para onde ir. Só o Senhor tem essa palavra de confiança, de certeza, de invencibilidade, de justiça impecável. Só o Senhor tem este amor para nos dar, esta salvação para nos oferecer. Não tem para onde ir. Mas teve gente que foi. Nesse caso ele ficou. Em outros casos não ficaram. Então, por mais que Deus tenha o poder, o domínio, a soberania sobre tudo que está acontecendo, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça, por intermédio do seu Filho, não permite que Ele altere a tua história, que Ele interfira no teu direito de escolha, que Ele te guarde aqui nesta igreja aqui contra a tua própria vontade, te empurre a fazer o que você não quer fazer, te carregue nos braços, que nem um filho quando é arrancado da mãe de casa para levar para a escola. Não quero. Quem já fez isso lá atrás? Quem lembra? A minha mãe me levou assim, ó, para a escola. É teu primeiro dia. Nossa, foi um inferno meu primeiro dia. Te juro mesmo, borrei as cuecas. Ela me levou assim, eu levei todo desconcertado assim. Chegou na porta. Acho que a diretora pensava assim: esse moleque está com algum problema. Não era medo de estudar mesmo, diretora. Medo de ser gente. Entendeu? Imagina só como seria a igreja. O Senhor sabendo que todos que estão aqui
vieram alterados no seu direito. Não tem graça nenhuma. É que nem você viver com uma pessoa porque você é rico. Santo Jesus, Deus de misericórdia, ela vai jogar veneno na minha sopa. A mesma coisa para a mulher e para o homem. É muito duro quando você sabe que tudo isso está gerando essa relação, né? Está sustentada em interesses. Não tem amor, não tem afeto, não tem sentimento. É o que você pode oferecer em ambos os lados. A sociedade está se relacionando assim, tá? Amor a gente conhece em Cristo. No mundo, sinceramente, eu não tenho esperança de amor, tá? Não creio, a não ser que eu retroceda também, mas até então em Jesus, até então no Senhor, como eu estou aqui agora, eu creio que Ele derrama esse amor no nosso coração, e a gente pode amar como Ele ama. Aí sim. Até então fora dele não acredito, não. Mas voltando para a questão de que Ele é poderoso, de que Ele é soberano, entenda, até os homens que estão fazendo mal, até aqueles que estão operando maldade, até aqueles que estão operando iniquidade, destruindo a vida do próximo, acabando com o próximo, Ele não intervém, muitas vezes Ele não impede, porque Ele respeita a escolha dos homens, tá? Mas pastor, por que Deus não desce aqui? Aí vem um pensamento ateísta. Por que Ele não desce aqui agora e não resolve tudo isso? Porque Ele quer que as obras dos homens sejam manifestas, e as suas intenções também com elas. Quer que realmente o mundo seja conhecido naquilo que é, naquilo que pensa, assim como a igreja também está desafiada na fé. Deus não nos predestinou a isso. Ele não nos preparou para sermos isso. Nós acabamos sendo. A história não foi manipulada por Ele. A história não foi construída por Ele, por mais que Ele tenha participado dentro dela, se manifestando com amor e misericórdia aos homens, até dando um filho por isso. Ele nunca alterou a história. O destino dos homens nunca foi escrito por Ele. Ele nunca teve coparticipação naquilo que os homens decidiram ser, ou então decidiram fazer, e por isso que eles estão indo ao extremo, porque Ele quer que os homens sejam conhecidos, sejam vistos da maneira como são. E nós estamos sendo vítimas disso. Muitas vezes até nós que estamos querendo fazer as coisas certas e corretas diante dele, acabamos sendo vítimas de alguém que não quer. E daí você para e pensa, mas por que Deus não faz alguma coisa agora em pró a isso? Porque muitas vezes Ele não quer que também do teu lado, do lado do justo, isso soe como tirania. Ele quer que as coisas sejam como são. Se Ele for agir em misericórdia, em graça, em relação a alguma circunstância que você esteja sofrendo, Ele vai tentar fazer isso sem alterar o direito de quem não é da fé. Vai agir pelo poder. Porque matar, destruir, acabar, arruinar com a vida de quem está impedindo o que Ele quer fazer, isso é muito fácil para Ele. Então por isso que a gente fica olhando os homens chegarem a um grau tão profundo de absurdos, e a gente não vê essas coisas mudarem de maneira sobrenatural e instantânea. Não vemos alguma coisa acontecer. Por quê? Porque é a decisão dessa pessoa. Ela escolheu isso. Isso que eu estou pregando hoje aqui para você serve quando você for orar. A gente ora, a gente intercede, a gente pede a Jesus por aquela pessoa. Mas também temos que ter o peso e a medida de que Deus Ele vai tentar alguma coisa para despertar ali naquela pessoa o interesse que despertou em você, mas nunca, jamais vai trazer ela sobre os braços. Compreenda, Deus não age assim. É que nem você não está aqui porque Ele te trouxe, você está aqui porque você quer. Deus pode ter agido por misericórdia e graça em alguma circunstância que fez você exatamente se sensibilizar por isso, mas não entrar em você, te possuir para te trazer aqui. Isso é fé. É a tua parte.
É coisa tua. Eu não estou aqui hoje pregando porque eu estou forçado. Eu não estou aqui sendo cristão porque eu estou me sentindo obrigado. O dia que isso acontecer, porque eu me desviei. Muitos pastores pregam por dinheiro. Muitos pastores são pastores porque tem carreira profissional. A igreja virou um instituto. Infelizmente virou. Mas não era para ser assim. Tudo que Deus definiu na fé, Ele gostaria que fosse por fé. Fosse por sentimento, desejo, vontade, coração, como Ele veio por você. Ele queria que você também fosse até a Ele, ou então que você vivesse com Ele. Não por alguma coisa que Ele vai te dar, mas pelo que Ele é. Não por alguma coisa que você possa lucrar com isso, mas pelo que Ele sente por você e provou por você. Tem alguma coisa aqui nesse mundo melhor do que Ele? Alguma coisa que o substitua? Alguma coisa que seja grande como Ele foi? Não. Não, realmente não tem. Então, quando nós pregamos estas verdades, não podem soar, esses conselhos não podem vir para você como decretos, como leis, mas como um aviso de um Deus que te ama e não quer que você se condene. Lá em João 3, versículo 19 ao 21, pode ler aí para você entender mais ainda o que a soberania e o conselho de Deus não é capaz de fazer por causa desta graça e desse amor. Pode ler aí bem alto, por favor, pode ler. Amém. O que você está conhecendo aí? Duas classes de pessoas diante do que Deus foi capaz de fazer pela humanidade: aqueles que vêm e aqueles que não vieram, os que creram e os que não creram. Você está vendo alguma coisa nesse texto de João, relatando sobre Jesus, que Deus tenha já tomado uma decisão de antemão de condenar todas as pessoas que não creram? A condenação é esta, mas ela não veio ainda. Então Deus deixou com que os homens expressassem o seu posicionamento diante daquilo que Ele revelou. O Filho veio aqui, trouxe a eles o conselho e a verdade da salvação. Os que vieram para a luz vieram demonstrando querer serem convertidos com isso, e os que não vieram demonstraram ódio, repudio e escândalo. Então a luz, ela não nos traz, a luz que está em Cristo, ela não nos traz nenhuma ameaça de que nós sejamos proibidos, tá? De fazermos a nossa escolha até diante de Cristo. Todo dia é uma escolha nossa. Não é Ele que faz por nós. Estou aqui porque quero, e vou fazer isso porque quero. Ele me dá força, mas eu quero. Ponto final e acabou. O dia que eu não querer, eu vou embora. Esses dias eu estava no seminário discutindo exatamente isso com eles. O conceito da salvação como patrimônio familiar. O batismo sendo tratado como um propósito hereditário. Porque o pai, a mãe, a família você também vai ser. Então, se isso funcionasse, eu era crente muito antes do que eu me converti. Porque a minha família me mostrou o caminho. Mas eu nunca quis ser. Deus até tentou fazer algumas coisas em relação a mim que colaborassem para que eu realmente enxergasse na situação em que eu estava. Mas quando eu vim para Cristo, eu vim porque eu quis. Eu me converti porque realmente eu cheguei na conclusão de que não era aquela vida que eu queria para mim. Teve até amigos meus que eu trouxe para a fé e não ficaram, mas eu fiquei. Mas não porque pai, mãe e família eram. Porque eu vim. Porque Jesus era a melhor escolha que eu tinha que fazer na minha vida, e eu entendi isso. Tem algumas pessoas que se arrependeram de fazer essa escolha por Ele. Eu não me arrependi até hoje. O que acontece com essas pessoas que desistem dele?
É a mesma coisa. Elas tiveram exatamente o direito de dizer: não quero mais. Foram mortas por isso. Continuam vivas talvez aí. Se forem é porque alguém matou elas, não Deus. Porque algum desgraçado entrou no caminho dela e matou ela. Mas não vai ser repercussão dela dizer: eu não quero mais Jesus. Hoje eu estou até, nesse momento, servindo a Cristo por vontade. Porque eu sei que se eu quiser sair por aquela porta ali, eu posso. A soberania de Deus não altera isso em você. O poder dele não vai te impedir de você ser o que você quer ser. Você vai ser o que você quer ser. E consequências vão vir por isso. Mas não porque está sendo tirado. Porque o caminho tem que ser escolhido. É simples assim. Por isso eu venho para a luz, para que as minhas obras sejam feitas neles, porque entendo que é melhor sofrer praticando a justiça para receber dele a paga do bem, do que ter facilidades fazendo o mal e no final disso tudo ser condenado. É a escolha mais inteligente que eu poderia fazer. É entregando a minha vida para quem me amou de verdade. Pronto. Mas qual a influência? Qual a participação de Deus nessa minha decisão? Além do conhecimento? Nada. Ele pode te tocar, ele pode mexer aí com os teus sentimentos, mas nunca, jamais tomar essa decisão por você. Então fica definido em João, capítulo 3, versículo 18, aí os irmãos vão entender agora, mais ainda que o pastor está pregando aqui. Então os homens são escolhidos, não porque creram, mas porque podem crer. Deus não pré-ordena a salvação. Deus não escolhe ninguém antecipadamente para a salvação. Os homens são salvos porque querem a salvação. Este é o meio que conduz o homem para a salvação, a sua própria vontade. Lê o texto aí. João 3,18. Agora lê Efésios capítulo 1, versículo 15. Não, deixa que eu leia, que você está com a Bíblia aberta em outro texto aí. Pelo que ouvindo eu também falar da fé que entre vós há no Senhor Jesus e do vosso amor para com todos os santos. Então, apóstolo, pode ter a liberdade de dizer aí, né? A fé que entre vós há. Ele está falando o quê? Da parte que me compete. Não da parte que compete Deus na minha vida, mas do que compete a mim. Pensar, viver por Ele. Que bom a gente poder falar aqui hoje, que essa fé que está aqui também é nossa, que o que nós viemos buscar da parte dele aqui tem também cunho do nosso interesse, tem também, né, a força da nossa vontade, a nossa disposição, de que esse povo não está alicerçado aqui em nenhum outro interesse a não ser Cristo, a não ser Jesus. É isso que a Bíblia me prega. Deus não predestinou ninguém a essa função. Ele só destinou o Salvador. A parte da escolha é minha, é tua, é nossa. E o meio que conduz o homem a Cristo é a sua própria vontade, é o seu próprio interesse. Então o que salva o homem não é aquele que crê, mas é aquele que pode crer. Porque crer, todo mundo crê. Mas poder crer, ter essa liberdade de amar, poucos têm. Crer, todo mundo crê, filho. Mas ter essa liberdade de poder adorar Cristo na essência daquilo que Ele é, e ter conhecimento de quem Ele é, hoje é um privilégio para poucos. Você não se sente bem. Você não se sente inteiro.
Você não consegue enxergar ainda a realização disso. Qual é o meu problema, pastor, então? Eu não consigo ter estímulos, vontade, eu não consigo ter esse apego, este amor por Jesus. Qual é o meu problema? Aí é que entra a questão. A vontade dele, o propósito dele não te realiza por inteiro. Então, querendo ou não, as pessoas passam a estar dentro da igreja para discutir se tem como extrair desse plano algumas cláusulas que ela não quer se submeter. E nós não estamos aqui para ficar discutindo se é possível ou não arrancar algum termo da fé para poder te ganhar para Cristo. Pelo amor de Deus, filho, porque essa palavra só é para quem ama. Essa palavra só é para quem quer. Eu não sei porque que essas pessoas ficam indo à procura, entendeu, de construir uma outra fé. Porque Deus nunca vai abrir mão dos seus propósitos. É tudo ou nada. Seria mais honesto eu dizer o seguinte: eu não quero Jesus, do que querer construir um outro. Porque tendo em vista que você já tem problemas de obediência, sujeição e submissão ao que Ele te pede, o caminho da solução disso não é mudar o que Ele prega. É dizer para você que você não ama Ele o suficiente. O fato de você não ter conseguido vencer o pecado na tua vida, não é porque você não se dedicou ao máximo, é porque você ainda tem prazer de ser sujo. E de certa forma, a santidade e a pureza que Ele quer te propor, não cabem bem ainda para você. E nós vamos fazer o que por essa pessoa? Não tem o que fazer. Jesus quer dar uma veste limpa para ela, como propósito de renovação, e ela não quer ser tão limpa assim. Então aí é que começa o problema. Então Deus entende, se eu não posso fazer parte de tudo, então eu não faço parte de nada. Porque a graça, o amor e a misericórdia, que são atributos da salvação de Cristo, tudo isso entende que tem que ser prazeroso para você também, como é para Ele. Ter uma vida com Ele tem que ser prazeroso para ambos os lados, e a concordância tem que existir. Isso não está acontecendo na minha vida, pastor. Então, o que Deus poderá fazer mais, além do que Ele já fez para poder te salvar disso? Nada. Ele já fez tudo. Não há mais o que fazer. O que Ele fez não é suficiente para você, então nós entendemos que não virá outra coisa mais do que já veio, porque é suficiente para quem quer. A fé entende assim: Senhor, será dado a nós um outro sinal maior do que esse? Não. Quando eles disseram: Senhor, dá-nos um sinal, não será dado outro sinal. O sinal que Deus deu é o Filho encarnado, dizendo aos homens qual o caminho da salvação, e deixando claro para eles que a soberania e o poder de Deus agem por intermédio da fé, não da imposição. Os homens creem porque amam, creem porque querem. Não há outra razão para ser salvo por Ele. Se lá dentro do meu coração eu não gritar, eu não clamar, eu não expor isso profundamente do meu ser, não há outro meio de eu me salvar. É dessa predestinação que Paulo tratava aqui. Foi isso que ele antecipou a nós. A justiça que nós não tínhamos. Não é escolha. Porque isso você pode ter certeza, Ele não vai alterar. O destino quem vai fazer vai ser você. Talvez agora você não esteja enxergando, mas lá na frente você vai saber. E é covardia você falar que as coisas que estão acontecendo na tua vida é devido a alguém ou alguma coisa. Seria mais honesto você dizer:
Não deu certo porque eu fiz errado. Não deu certo porque eu agi inconsequentemente. Não deu certo porque eu também fiz o que eles fizeram. Do que ficar colocando a culpa no outro. Assumir o teu erro. Isso é uma coisa boa para você. Legítima, inclusive. Romanos 6:23. Se os homens escolhidos são escolhidos por meio da fé, de uma aceitação puramente pessoal, Deus também não pré-ordena destruição para ninguém. E Romanos 6:23 diz isso, pode ler. Importantíssimo, Deus não prepara ninguém para o bem, como também não prepara ninguém para o mal. O bem e o mal são escolhidos por nós. E se a destruição está chegando aqui agora, não é uma decisão de Deus, é uma resposta do teu pecado. Sabe aquele conceito do Apocalipse, que Deus está derramando a ira dele sobre a terra, e os fenômenos das pragas, da destruição estão chegando à humanidade, entendeu? O mar que invade o país, a cidade, foi Deus que fez. O furacão que passou agora aí, recentemente, na Flórida, também teve uma outra cidade também que devastou, que foi quase 1 milhão de pessoas que morreu, né? Uma coisa, só foi um montaréu de gente que morreu aí. É Haiti, né? Então, foi Deus que ficou lá, soprando e levando aquele montaréu de gente. Conceito erradíssimo. Sabe qual é a destruição anunciada em Apocalipse? Sabe qual é o conceito bíblico sobre o que vai acontecendo nesse mundo? Que o meio que está destruindo aqui, minha gente, é o pecado. Deus não destrói e não mata ninguém. Tudo é um efeito daquilo que os homens estão fazendo com a vida, com a terra e com a natureza e com a criação. Sabe qual é o conceito do Apocalipse que eu tenho na minha formação? Que Deus não mata, Ele salva. O que mata é o pecado, está aí, ó. A mão suja de sangue é do diabo. A mão do Senhor só é usada para resgatar, para dar vida, para abençoar, para lavar e purificar aquele que quer ser limpo. São dois caminhos. O pecado mata e Jesus dá vida eterna. Escolhe um dos dois aí, porque ambos têm efeitos, resultados. E compete a você saber o que você quer da tua vida. Então deixa de ser covarde, de querer colocar na conta de Deus. Eu sempre digo isso, quando Deus me dá essa palavra, querer dizer que Deus proporcionou, que Deus acabou construindo isso que você está sofrendo aí. Não, isso aí é tudo obra tua, meu filho. Você casou, você escolheu, você construiu, você foi fazendo, se enrolando, se embaraçando. Agora você quer dizer que tudo isso está sendo aí determinado, porque Deus está querendo provar a Ele e a você o quanto Ele é poderoso. Com a tua desgraça, com o teu sofrimento, com a tua dor, com a tua enfermidade, com a destruição da tua família. Não, querido, tudo que vem a nível de morte e destruição, tudo isso é o efeito de um programa catastrófico chamado pecado, subversão. A subversão é uma ideologia, quem estudar aqui vai saber. A subversão foi implantada aqui na sociedade, aqui por meio de um sistema criado por mentes perversas, que entendiam que eles podiam perverter a sociedade e ficarem ricos com isso. E se tudo isso aconteceu aqui, nem o diabo posso colocar na parada. Tem a mão humana por detrás disso tudo. Então lá no Apocalipse eu não vejo os cavaleiros como demônios, indo, subindo para a terra. É uma simbologia que Deus usou, que Jesus usou para transmitir a verdade para João.
Mas o que está vindo para nós aí não é demônio não, é gente maldosa, é gente corrupta, é gente que não presta, é gente sem caráter, sem honestidade, é gente perversa mesmo, que estão agindo aí nas entrelinhas. A minha luta aí é com o diabo, é com o inimigo, mas eu só vejo o homem, não espiritualiza não. Porque eu estou vendo, tanto que é verdade que a minha luta aqui como pastor nessa igreja aqui, não é com o diabo, é com o crente que não quer obedecer e que não quer ser submisso. Então os meios da morte é o pecado. Deus não pré-ordena ninguém à destruição. E não prepara ninguém para a destruição. Ele deixa que você tenha o salário daquilo que você trabalhou. Gálatas 6, verso 7 ao verso 8. Lê esse texto bem alto aí. É que nem filho, é igual. Ózinho, você pega e você vai ver as besteiras depois que você fez com ele. Uns erram porque não amaram, outros erram porque amam demais. Né? A gente erra mesmo. Daí você fala assim: ai Senhor, faz um milagre. Hã? Milagre? O filho é teu, vai criar, filho. Ah, criar teu filho aí, porque milagre aí nós vamos ter que discutir muito sobre isso ainda. Entendeu? Cria que o problema é teu. Agora você vai ter que pegar, você vai ter que ver o que você errou, então vai ter que ver o que você pode fazer, e Deus agir com misericórdia e com graça. Em tudo na nossa vida é assim. Agora o povo gosta de acreditar que Deus vai lá e resolve o problema por ele, e que Deus vai lá e faz o milagre. Quem tem visto esse milagre na tua vida? Eu não vi acontecer comigo não. Para me consertar demorou anos, tá? Demorou anos para mim poder ficar maduro nisso que eu estou pregando hoje aqui. Demorou bastante tempo, tinha que levar umas cachuletadas aí, filho. Deus teve que amassar meu barro várias vezes aí. Entendeu? Então nada aconteceu assim, caindo do céu. Foi um processo que eu tive que viver. Então eu te oriento, tenha paciência. Você vai ter que dispor de muito, mas muito mesmo, de você mesmo, para Deus poder fazer essa obra. Tá? Em tudo na tua vida. Porque esse milagre que estão pregando aí, eu não creio. Isso serve para doença, isso pode servir até para algumas outras situações impossíveis para nós, mas no que diz respeito à responsabilidade e coisas que nós semeamos aqui, olha aí, Gálatas 6, 7 e 8, vai. O meio que te conduz para a salvação, o indivíduo é Cristo e a fé. O meio que te conduz à destruição e à morte é o pecado. De Deus ninguém zomba, de Deus ninguém escarnece. E quando Paulo fala isso, quer dizer, nunca ninguém vai ficar impune a essa lei que Deus estabeleceu. A lei da ação e da reação no mundo, na vida, no que nós fazemos aqui. Tudo que você plantar, você vai colher. Isso quer dizer que quem faz o destino, quem faz o futuro somos nós. Eu tenho tentado aqui orientar, pela misericórdia do Senhor, quando Deus me dá permissão para pregar, orientar o povo que congrega aqui, o caminho da salvação. Mas eu pergunto para você, depois que você conhece, depois que você escuta e não toma jeito, qual outro recurso que nós vamos usar aqui, além da reprovação, além da fé? Se Deus já falou e te deu um Salvador, o que cabe mais fazer por você? Para te tocar ou te sensibilizar a fazer alguma coisa certa na tua vida que agrade a Deus. Se tudo isso não serviu para você, quem vai mudar você? Se o próprio Salvador não conseguiu, no sentido de que não entrou dentro de você e te incorporou como se fosse uma sessão de exorcismo. Estou possuído de Cristo. Não está não. É debaixo da tua voluntariedade, debaixo da tua decisão que Jesus opera por amor e misericórdia.
Porque a hora que você não quiser mais, Ele não vai fazer. E é assim como eu estou largado nesse sentido. Talvez, não eu, alguns aqui. Estou aqui, ó, esperando que alguma coisa me aconteça. Além do que já foi dito e feito por Ele, duvido muito. Que Ele vá agir com rigor, com poder, com autoridade sobre isso que está sendo pregado hoje aqui, sendo que os meios que te salvam, você não quer usar. Duvido muito que Deus vai fazer alguma coisa, porque senão está contra a palavra e contra o que eu estou pregando aqui. Deus não vai ordenar nada acima daquilo que Ele já fez. Ele não vai tomar a frente de ninguém aqui. Não vai usar outro recurso além da fé e da palavra. Não espere por nada além do que foi feito na cruz. Agora você vai ter que tomar um jeito. Vai ter que procurar em você estas razões e estas vontades que se perderem alguma coisa por aí, nesse mundo, e tentá-las trazer para cá, para serem usadas para o teu benefício em relação a Ele. Duvido muito que você vai conseguir encontrar esse Deus que te leve no colo, esse Deus que dê à igreja o poder de fazer o que você não quer fazer. Você não tem fé, mas eu tenho. Que papo é esse, rapaz? Pode ficar sossegada aí, minha senhora. Eu sei que a senhora não está com fé, mas a minha fé vai fazer alguma coisa por você. Tinha que prender esse camarada, botar ele lá dentro da cela com um monte de estrupador, para ele ver se ele vai ter essa fé. Ó, se vocês não têm fé, eu tenho. Vamos ver se ele vai ter essa coragem de falar lá. Mas fala para os coitados ignorantes aí. A fé não é nem tua, indivíduo, para você falar que você pode dividir com o outro. Essa pessoa precisa se decidir também. Essa pessoa precisa se decidir também. A igreja não vai fazer por ela, o pastor não vai fazer por ela. Eu tenho um cobertura espiritual, dizem eles. Eu estou acobertado, alicerçado pelo pastor Daniel. Você está perdido então. Entendeu? Você está perdido, filho, porque eu não estou dando conta de mim, quanto mais de você. Pronto, agora você não vai gostar mais de mim, né? Porque você punha fé mesmo que o pastor Daniel ia dar um jeito na tua vida, né? Você punha fé que eu realmente nunca iria te decepcionar, né? E mal sabe ele que eu posso até então decepcionar também. Você precisa, eu preciso de dar a prova daquilo que nós vamos decidir. Ele está esperando isso aqui. Hoje, inclusive nesse culto. Serão escolhidos se puderem crer. Serão salvos se se converterem a Cristo. Tudo isso vai acontecer se esse povo quiser. Tudo isso vai acontecer se esse povo se decidir, definir, é isso que eu quero. Nada vai acontecer por imposição. Nada vai acontecer por ação paralela. Tudo vai acontecer da maneira como você definir. Esse é o respeito que Deus tem por você. Então o único fundamento da predestinação é o fato dele te aconselhar e declarar a vontade dele sobre a sua vida. É o que Paulo falou aqui. Nos predestinou para sermos filhos de Jesus Cristo. Nos derramou profundamente o seu ministério de vontade, de soberania, que propusera em Cristo, na dispensação, na plenitude dos tempos. Aí Paulo vem abordando a história da salvação, abordando os propósitos inefáveis desse Deus, mas trazendo à tona que também fomos feitos, também fomos predestinados, conforme tudo aquilo que Ele queria e desejava, mas baseado nesta herança, nesse poder chamado fé. Tudo Deus elaborou e preparou
antes de nós conhecermos, para que fôssemos participantes disso, debaixo dessa aceitação. Então eu tenho aqui um Deus cansado de falar, cansado de chamar, esgotando seus recursos de graça e de misericórdia, porque está chegando numa conclusão que a sociedade não quer mais ouvir falar do nome dele. Aí por isso que o fim vai chegando para nós, porque perde o espaço para ele poder tratar aos homens a solução disso tudo que nós estamos passando. E quando chegar esse tempo que os homens não suportarem mais ouvir, não aguentarem mais escutar, quando chegar esse tempo que até o sagrado, o espaço onde ele fala, eles restringam o seu direito de dizer o que ele é, o que ele é, o que ele quer, que é o que está acontecendo hoje. Tirarem dele a igreja. Não há mais razões e motivos para o amor, a misericórdia dele continuar operando por meio da exortação e de um Salvador único. Porque foi para isso que ele nos destinou. E é isso que a sociedade está dando prova hoje aqui, de que não adianta mais ele ficar falando, não adianta mais ele ficar chamando, porque não é isso que nós queremos. Então o Apocalipse nós enxergamos assim, como estágio final, ou seja, Deus não tem mais a quem chamar, não tem mais a quem agradar. Ele não é mais esperado, desejado, bem visto, está descartado. Então é o que Jesus fala em Mateus 24, 22, pode ler. Lê bem alto, Senado. Mateus 24, versículo 22. Pode ler alto, Senado. Está falando daqueles que quiseram crer. E a abreviação dos tempos se baseia exatamente no fato de quantos quiseram isso e quantos não querem mais isso. Então, baseado nisso, ele vai julgar. Quando ele entender que o evangelho foi pregado no mundo todo, daí vem a palavra. Quando for universalizado o evangelho, eu entendo que ele quer dizer que quando todos tiveram o tempo suficiente e ficar claro para ele que todos tiveram a chance, não resta outra coisa senão o julgamento. Daí o princípio do juízo, que é uma resposta exatamente sobre aqueles que não creram. Então, amado pastor, eu estou bem claro em dizer a vocês que não há oração, intercessão, campanha, clamor para quem não quer. Vai me desculpar, o teu caso não tem jeito não. Se você chegou nesse patamar, tá? De não aceitar, de não ouvir, louvando, agradando o teu coração com essas palavras, pedindo, clamando por isso, se você já está entediado, estafado, já começando a ter repulsos, coceiras, insatisfações, quando você escuta alguma verdade dele, não tem mais jeito para você, só vai ter se você for aquela pessoa dentro do calabouço, que está vivendo aquela vida imunda, mas quer sair de lá e ser restaurado. Mas depois de tudo que Deus falou, depois de tudo que Deus te mostrou, depois de tudo que Deus manifestou, e você continua ainda demonstrando incerteza, insatisfação,
discordância, eu te pergunto, existe alguma coisa na Bíblia aí que te mostre que Deus vai fazer por você? Então não torça o nariz quando eu falo isso para você. Você quer dar a Deus, dar a Ele a competência de fazer a escolha por você, sendo que compete a você essa decisão. O duro que nós estamos vendo é esse problema aí. Não é a falta do recurso, é porque tem demais. E a inteligência aí, maquinada, caminha para modificar ele, não o homem. Eu sei do que eu estou pregando aqui, filhão. Vim para Cristo, mas não quero me converter. Vim para Jesus, mas não quero ser limpo. Vim para Ele, mas não quero ter dever de fé e obrigações com isso. E nós estamos querendo que o Senhor crie um meio termo aqui. Quantas guerras nós não travamos aqui por esse tipo de orgulho e ego? Tudo bate na mesma questão. De que os meios que Deus estabeleceu para se salvar aqui não são agradáveis para muitos aqui como devem ser. E a igreja passou a ser ridícula. Quando foi de um outro marido, de um outro esposo que não é mais Cristo. Quando passou a ensinar as pessoas e também a dar a elas, por educação cristã, o liberalismo, que não é essa liberdade que eu estou pregando aqui. Tomar Jesus Cristo um meio convencional, é assim como entendo o liberalismo, tornar Jesus Cristo um meio convencional. Não, filho, nós não vamos tornar Jesus meio convencional, não, você vai ter que aceitar como Ele é. Você vai ter que aceitar como Ele é. Se você não aceitar, você vai espirrar. E é assim que a gente está vivendo esse ministério há anos. Eu estou vivendo há anos esse ministério, sob pressão, sobre fortes pressões aqui. Eles estão impondo que a gente mude esse fundamento que Deus estabeleceu pelo seu Filho, para poderem ficar aqui. E a gente vem ganhando e perdendo adeptos de igreja há muitos anos aqui, por causa exatamente do que eu estou pregando aqui. Porque uma hora ou outra ele vai ter que decidir. Ele pode até se aguentar aí, mas uma hora ou outra ele vai ter que chegar nessa conclusão. Nós não vamos ceder, nós não vamos mudar, nós não vamos elaborar estratégias aqui, entendeu? De sentimentos puramente humanos. Nós vamos continuar usando a fé e a exortação como recurso de salvação, e vai ficar insuportável para você, porque tem que amar, porque tem que viver, porque ele tem que ser mais importante do que tudo. Opa! Porque para você se salvar, você tem que amar e se agradar com tudo que Ele te fala. Se Ele te manda fazer, você fala: amém, Senhor, é isso. Amém, Senhor, é isso. Mas você não está fazendo, não é? E nós vamos te dar essa fé? Você acha que nós vamos te dar esse coração? Você acha que nós vamos ser o pivô da tua permanência aqui? Acorda aí, filho. Você já andou de igreja em igreja e nenhuma foi boa para você. Porque você não está percebendo. O problema todo qual é? Que você está se fazendo forte demais. Está resistindo demais a esse propósito. E Deus não quer te forçar. É isso que você quer? Pode ir. Alguns dizem que Judas foi predestinado a ser traidor. É uma ignorância. Que esse Deus é maldito agora para ficar construindo
genética maldita. Usar uma mulher para trazer um filho que vai trair o Salvador. Não sei de onde você tirou isso, animal. Eu estou falando para quem fala isso, tá? Escroto, animal. Meu Senhor disse para ele: o que você tem para fazer, faz. Ele quis pintar a vida dele daquele jeito, ele quis criar aquilo ali. Nada foi elaborado antes. Deus já sabia por onisciência que seria ele, mas não participou disso. Tanto que o que mais tem no mercado é Judas. Tudo isso está acontecendo na tua vida aí, ó. É coisa que você quer ser. Que o dia que você quiser mudar, você vai mudar em qualquer igreja. Você vai se converter com um retalho de um texto bíblico. Mas não é o que está acontecendo. Você tem demais e não consegue. Tem irmãos aqui que estão há anos aqui nesse igreja, a ficha não cai. Qual a solução que nós temos para esse cara aí? Nenhuma. Estão esperando ele ir embora. Porque você não presta, não é, meu Jesus? É você! E você vai provar isso lá na frente. Ô pastor, você está amaldiçoando? Não, filho. É o que você está fazendo que está me dizendo. Que você não é boa coisa. Porque se você for, você vai viver isso. É simples. Aciona o direito que Deus te deu para fazer as tuas escolhas e não reclame quando elas começarem a frutificar para você. Porque Deus não queria que você sofresse, nem que você perdesse, nem que você se machucasse, mas tudo isso está te acontecendo porque você é duro demais. Alguns dizem que é provação. Provação coisa nenhuma, rapaz. Deus está provando a minha fé. Você não sabe o que é provação. Provação é Paulo e Silas a serem açoitados por pregar a palavra. Não é o teu caso não, fica tranquilo. São coisas da vida, coisas que nós plantamos, coisas que nós guardamos, escondemos, e achávamos que íamos ficar impunes, que íamos conseguir esconder de todo mundo. E olha que vem muita coisa por aí na frente ainda, que Deus ainda vai revelar e trazer à tona. Você não vai conseguir esconder, você não vai conseguir se safar dessa lei. As repercussões vão vir. Por isso Deus te deu a liberdade de escolha, para poder te julgar, me julgar, seja para o bem ou seja para o mal. Pastor, ora por mim, porque eu não estou conseguindo ter força para congregar, não estou conseguindo ter força para Cristo. Então ora por mim também, filho, porque eu também não estou conseguindo às vezes. Para de ficar com esse negócio 6 horas, rapaz. Entendeu? Está na hora de você tomar a frente da tua vida e começar a definir o que você quer dela. Irmão, você olha para mim, irmão. A gente até pede de vez em quando, irmão, vamos interceder por aqui, porque é um conjunto, é uma igreja, então vamos orar. Mas nada acontece se o homem não quer. É a mesma coisa idiota. Marido, me ama. Me ama. Como eu sou. Mas eu não gosto de nada que eu vejo, filho. Deus vai pôr amor no coração dele. Ele vai encher ele de amor. É um boneco inflável. Vai encher ele de amor. Não, filho, pode ser que aconteça. Entendeu? Dele olhar para você e dizer assim: mulher, o negócio é o seguinte, Jesus está aqui no nosso meio agora, nós temos que resolver nossa parada, e já que a gente vai ficar mesmo até o final da vida, então nós vamos ter que aguentar um outro aí e colocar Jesus como a coluna principal. Amém? Amém. Então me aceita como eu sou, você me aceita. Não, de repente ele ficou apaixonado por ela, ele ficou apaixonado, ela também ficou apaixonada, Deus encheu de amor. Tem gente que acredita em bruxaria, eu não.
Sou bem consciente, filho. Eu sou bem consciente. Deus age por graça e amor. Você vai ser o que você quer ser e ponto final. E eu sei que tem gente que não está gostando muito do que eu estou falando aqui, porque o negócio dele é o seguinte: não, Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir, Deus vai agir. Porque Deus vai agir, já agiu. Já agiu, filho. Tá? Vai encher do Espírito Santo. Quem quer ser crente, quem não quer ser, ele vai deixar mercê dos acontecimentos e das respostas dessa escolha. Fica tranquilo aí, filho, não vai ter nada disso aí. Estou cheio de Cristo. Entendeu? O que eu não queria fazer, eu faço. O Paulo escreveu isso. O que eu não gostava de fazer, agora eu faço. O que eu não queria ser, agora eu sou. Está incorporado, animal. Jesus está na minha vida agora. Entendeu? Então guarda ele para não sair, né? Porque desde o momento que ele entrou na tua vida, se você só faz coisa que você não quer, toma jeito na tua vida hoje, para chegar a essa conclusão: você falhou, você errou, e vamos entender o porquê. Por quê? Porque você não quer. E para de ficar enchendo o saco da igreja para pedir oração. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. Olha para o pastor, eu peguei um vídeo de irmãos lá na China que ficaram esperando 7 anos para receber uma Bíblia. E quando receberam, fizeram uma festa. Eu falei, é que nem lá na igreja em São Paulo, igualzinho. Eles largam a Bíblia no banco. Eu vou lá e abro a Bíblia. É do irmão tal, eu tenho vontade de arrebentar a cabeça dele com a Bíblia. Vê se ele larga a carteira, cheio de dinheiro. Se largar essa carteira, você abriu primeiro a pegar e nem avisar. Opa, a semana está garantida. O que vai querer a tua Bíblia, rapaz? Deixa a Bíblia lá, ainda de capa rosa ainda. Entendeu? Lá na China não, eles gritavam. Eu falei, Senhor, eu queria estar no meio desse irmão para sentir essa alegria aí. De povo que vivia da fé, de trechos retalhados, de pedaços de página, estão festejando porque receberam uma Bíblia. Aqui tem demais e o povo despreza. É o sinal do que eu estou te pregando hoje aqui. Deus não vai intervir, não vai agir, não vai manipular a tua decisão. E eu não vejo esperança em ajudar quem não quer. Me desculpa se eu afetei a tua religião. Quando eu disse que Deus não vai fazer por você, eu constrangi você, eu te estraguei, acabei com o teu dia. Você estava esperando que Deus fosse te dar um coração, né? Ia tirar esse e ia botar o outro. Plá! Pronto, você está novo em folha. Agora você é um crente. Agora você vai fazer tudo o que você não fazia antes, e o que você não queria antes, entendeu? Pronto, o milagre aconteceu, da água para o vinho. Quando eu olho para esses caras, eu falo, filho, vamos botar a mão na massa, porque tem muita obra para fazer, hein? Deus age com poder e misericórdia, mas você precisa querer fazer. Abaixa tua cabeça e fecha teus olhos.